Os sentimentos é aquilo que forma o nosso caráter, a nossa persona interna. O ser humano foi feito com a característica que envolve o seu lado emotivo, a sua parte emocional. Na aula de hoje nós vamos estudar esse aspecto importante da vida cristã. O tema da quarta aula vai falar sobre resguardando-se dos sentimentos ruins. É uma continuação daquilo que Jesus falou no Sermão da Montanha sobre uma justiça que excede a justiça dos escribas e fariseus. Hoje nós vamos ver que, diferente dos escribas, os discípulos de Jesus têm uma lei superior, se assim podemos chamar. É uma lei que rege-nos de dentro para fora. Enquanto os escribas diziam, baseado na lei, que não se deveria matar, Jesus vai dizer que aquele que no seu coração nutre um sentimento de rancor, de amargura contra o seu próximo, esse já cometeu assassinato. Enquanto a lei dizia não adulterarás, Jesus diz que se alguém olhar com intenção mal no seu coração, desejando a mulher do próximo, no seu coração já cometeu adultério com ela. Seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Josué Silva. Nós estamos aqui para examinarmos mais uma porção da Bíblia. Hoje, tendo como estrutura a quarta aula da lição dos adultos da CPAD, nós não iremos fazer um comentário propriamente dito sobre a lição, mas sobre o texto em que a lição está embasada. A lição desse trimestre, lição excelente, comentada pelo pastor Osiel Gomes, vai falar dos valores do reino de Deus, tem como base o Sermão da Montanha, que está localizado no Evangelho de Mateus, que vai do capítulo 5 até o capítulo de número 7. Como o próprio tema da revista já fala, os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Eu te convido a estar aqui comigo. Antes de nós darmos continuidade, eu quero agradecer a todos aqueles que têm chegado, têm se inscrito no canal, têm deixado seu comentário, têm deixado seu like, compartilhado. Isso é muito importante para o crescimento do canal e o nosso desenvolvimento aqui também. Sem demoras, portanto, eu convido você a tomar posse da sua Bíblia, abrir no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, ou acompanhar comigo em tela. Do versículo 21 ao 26, eu vou estar lendo na Nova Almeida atualizada, que nos diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe imediatamente do altar sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Jesus selecionou 6 leis do Antigo Testamento e interpretou para os seus ouvintes à luz da nova aliança, à luz do reino de Deus. Fez uma alteração fundamental sem, no entanto, mudar os padrões de Deus. Jesus não tratou apenas das ações aparentes, mas das intenções do coração. Os fariseus diziam que a justiça consistia em não realizar certas ações. Jesus dizia que o cerne da justiça consiste na intenção do coração. Nós podemos estruturar então as 6 leis ou os 6 parâmetros que Jesus estabelece aqui dentro do Sermão do Monte, que vai dialogar com mandamentos da Antiga Aliança. Hoje nós estaremos falando sobre a questão do homicídio, que é a primeira parte, que vai do versículo 21 ao 26, onde nós lemos, que se repete em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Em seguida, em lições futuras, nós veremos assuntos como, por exemplo, a questão do adultério, que vai do versículo 27 ao versículo 30 de Mateus, capítulo 5, se repete em Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Nós temos a questão do divórcio, versículo 31 e 32. A questão dos juramentos, que está no versículo 33 ao 37, que se repete em Levítico 19, versículo 12, e Deuteronômio 23, versículo 23.
Jesus também vai abordar a questão da vingança, que está no versículo 38 ao 42. Nós vamos ver isso em Levítico capítulo 24, versículo 19 ao 22. E, em sexto lugar, o amor pelo seu semelhante e também pelos seus inimigos, versículo 43 ao 48, e também se repete em Levítico 19, versículo 17 e 18. A lição de hoje, repito, como disse, vai do versículo 21 ao 26 de Mateus capítulo 5 e tem como tema central o homicídio. Um homicídio que não é apenas o homicídio prático realizado pela mão, mas o homicídio espiritual que nasce da intenção do coração de fazer o mal, de irar-se contra o seu semelhante. Jesus não diz que a ira conduz ao homicídio. Jesus diz que a ira já é uma forma de homicídio. Mateus 5, versículo 22, faz referência a uma ira cultivada, uma ira maligna, uma ira alimentada no ser, no interior do ser humano. Essa ira que Jesus condena é uma ira insensata, porque ao invés de sermos alguém que constrói, quando somos envenenados por essa ira, nós destruímos as relações, nós destruímos famílias, nós destruímos pessoas. Essa ira é condenada por Jesus. Essa ira nos torna prisioneiro de um sentimento maligno. Essa ira, conforme o apóstolo João, é forma de assassinato. O apóstolo João escreve na primeira epístola dele, capítulo 3, versículo 15, o texto sagrado nos diz que todo aquele que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. A ira deve ser encarada honestamente e deve ser confessada diante de Deus como um pecado. Haja vista que a ira é um sentimento que pode ser não espontâneo, algo que surge por uma afronta, é um pecado que surge diante de nós. Diante da afronta, diante da ira que surge, a Bíblia diz que não devemos pecar. Antes, devemos procurar a pessoa que nos ofendeu, ou a pessoa a quem ofendemos, e procurar nos reconciliar com ela. É isso que Jesus vai abordar nessa perícope de texto aqui, sobre o dever de nós irmos e nos reconciliar com a pessoa ofendida, ou com a pessoa que nos ofendeu. Alguém disse muito bem que a pessoa que se recusa a perdoar aquele que lhe ofendeu está derrubando a ponte que, num momento ou outro, ele mesmo terá que andar. Ou seja, em outras palavras, quando nós nos recusamos a perdoar alguém que nos ofendeu, nós estamos derrubando uma ponte que nos faz ter acesso também ao perdão do Pai. Não é um perdão que é condicional, obviamente, o perdão do Pai nós não merecemos, por mais que nós perdoamos ao outro, mas Jesus meio que condicionou o nosso perdão, a nossa relação com Deus na oração do Pai Nosso, quando ele diz, ensinando os discípulos a orar, em parte da oração está escrito: perdoa os nossos pecados ou dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores ou aqueles que pecaram contra nós. Em outras palavras, Jesus está condicionando o meu perdão do Pai, recebido do Pai, à forma em que eu trato meu irmão. Ou seja, se eu não consigo tratar benevolente o meu irmão, por que esperar a benevolência de Deus se eu não liberei o perdão na vida do outro, quando na verdade eu também estou precisando de perdão? Aqui existe um parâmetro para o perdão. É a humildade em entender que alguém superior já me perdoou. Então eu não perdoo baseando na qualidade do outro, mas na qualidade de Deus que me perdoa. Eu não perdoo porque sou bom. Eu perdoo porque Deus me perdoou, e na categoria de humilde, que não merecia o perdão de Deus, eu reconheço que alguém pode ter me ofendido e aparentemente pode não merecer o meu perdão, então eu libero perdão para essa pessoa. Então é nesse sentido que Jesus está falando sobre a reconciliação. Entender que Deus nos perdoou, mérito de graça, e porque Deus me perdoou, eu devo perdoar alguém que me ofendeu. Uma parte muito importante é que Jesus vai desafiar os discípulos. Quando Jesus diz, olha, vocês ouviram o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, nessa frase de Jesus, nós temos um desafio. Estudioso chamado Taylor disse que Jesus permanece sendo um desafio a ser alcançado e não um problema a ser resolvido.
Ou seja, nós não podemos ou não devemos querer mudar o que Jesus determina, mas nos amoldar ao parâmetro que ele estabeleceu. Lembrando que o Sermão do Monte é a característica dos súditos do reino de Deus. Então eu devo buscar estar à altura do parâmetro que Jesus estabeleceu para os seus súditos, para aqueles que servem ao reino real, que é o reino dos céus. Mais real do que a água que eu bebo, mais real do que a roupa que me veste, é o reino de Deus. É um reino real que precisa mudar o meu relacionamento com as pessoas que estão ao meu redor. Aqui, Jesus é aquele que tem o direito. É ele que nos desafia e não nós desafiá-lo. William Barclay diz que Jesus não necessitava de uma autoridade externa que confirmasse a sua palavra. Ele próprio era a própria autoridade da palavra. Ele é a palavra viva, a palavra encarnada. Então o que Jesus diz, o que Jesus ensina, já é autoridade por si mesmo. Levando em consideração que nenhum rabino, nenhum escriba, nenhum estudioso da lei ousou falar em sua própria autoridade, nós podemos deduzir algo do que Jesus está falando aqui. Ou Jesus era louco ao fazer tal afirmação, ou ele era único em sua natureza, em sua espécie. Ou era um insano megalomaníaco, ou realmente ele era o Filho de Deus. Como de fato, a Bíblia vai mostrar e a história vai mostrar que de fato ele é o Filho de Deus. Nenhum homem comum se atreveu até o dado momento a mexer naquilo que era inviolavelmente a palavra de Deus. Quando Jesus vem e se posiciona em pé de igualdade com o que havia dito aos antigos através da palavra e traz uma nova interpretação, se assim podemos dizer, ou um mandamento novo, ele está se pondo em pé de igualdade com a Escritura. Para os escribas, para os sacerdotes da época, isso era blasfêmia, isso era um insulto inimaginável. Jesus ele se interpõe, é tanto que no final do Sermão do Monte, quando chega na conclusão, os ouvintes de Jesus vão chegar à constatação que ele fala como tendo autoridade, ou seja, alguém que delega autoridade. A palavra de Jesus tem autoridade porque ele próprio é o representante do reino de Deus que vem dar sentido real e final, interpretação viva e eficaz para a palavra que ele pronuncia. Diferente dos escribas e fariseus, Jesus é a própria autoridade encarnada. Eu quero chamar sua atenção novamente para o que Jesus fala no versículo 22. Mateus 5, 22, eu, porém, lhes digo que todo aquele que irá-se contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem chamar o seu irmão de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. No versículo 21, Jesus diz que qualquer que matar o seu irmão é réu de juízo. A referência aqui é com certeza ligado ao julgamento, ao tribunal ligado à comunidade local, uma espécie de tribunal que poderia ser pequeno, que tinha pelo menos 3 juízes, dependendo do tamanho da localidade, 7 juízes, mas era um fato real. Todo assassino que foi pego na acusação de cometer um homicídio era evidentemente réu de juízo, estaria sendo condenado. Só que Jesus ele dificulta um pouco mais para os seus ouvintes, porque até aí tudo bem, você cometer um assassinato, tudo bem, você ir para o tribunal da sinagoga da época. Agora, você irar-se contra o seu irmão, conforme Jesus diz, você seria réu, você seria condenado da mesma maneira também. Só que não era um julgamento comum, você seria condenado de forma mais profunda. Você seria condenado ao Guiena, ao lago de fogo, quando você chama alguém de raca, de tolo, e nós já vamos ver o que significa isso, morós, tolo, raca, idiota, a gente já vai definir o que seria isso, mas antecipando isso, Jesus ele vai falar que qualquer que se encolerizar contra o seu irmão será réu. Esse é um termo legal. O sujeito aqui seria levado a juízo, verso 22. Isso é, ele estaria sujeito a uma ação do tribunal. Então o ato de encolerizar-se, de irar-se contra o seu próximo já é passivo de condenação. Jesus não condena apenas a ação da mão, mas a intenção do coração. No grego,
William Barclay vai dizer que existem pelo menos duas palavras para definir ira. A primeira palavra é uma palavra mais simples. Essa palavra mais simples, zumos, faz referência a um fogo que se acende depressa, mas que igualmente se apaga depressa. É como o fogo que se acende numa palha seca, que rapidamente se acende e rapidamente se apaga. Trata-se, portanto, daquele momento de ira que vem rápido, mas de repente logo se aplaca. Não foi essa palavra que Jesus usou aqui. Jesus usou uma outra palavra. A palavra usada aqui por Jesus e descrita por Mateus é orger. Orger é uma ira alimentada. É como o fogo que você vai alimentando e demora a se apagar. É alguém que odeia e continua odiando, e esse ódio, essa ira vai se inflamando, vai aumentando e começa com o sentimento que vai resultar na ação. O texto prossegue dizendo, Jesus falando, que qualquer que disser a seu irmão raca estará sujeito à ação do sinédrio. Essa palavra raca, ela é difícil de interpretar ela porque depende da tonalidade cultural que você fala ela tem sentido diferente. Mas a grosso modo, essa palavra ela tem uma raiz ali no sentido de cuspir, de desprezo. Essa palavra raca, segundo Craig S. Kenner, no comentário histórico-cultural do Novo Testamento, ele vai dizer que ela tem raiz no aramaico, que significa chamar o outro de cabeça vazia, mas é um insulto mais ou menos do mesmo sentido do tolo. Estaria sujeito, então, essa pessoa, quando você chama o outro de tolo, de raca, no sentido de desprezo, de nojo, é um desprezo que está enraizado no orgulho, achar-se melhor que o outro. Então, você estaria sujeito ao sinédrio. O sinédrio, aqui, provavelmente uma referência ao grande sinédrio em Jerusalém, composto por 70 principais da lei judaica dos dias de Jesus. A literatura judaica descreve o tribunal celeste como uma grande corte, como um grande sinédrio, correndo paralela junto com a corte terrestre. Comentário histórico-cultural de Craig S. Kenner. Ou seja, a ideia judaica era que quando se estabeleceu o sinédrio aqui, uma corte celestial também se formava no céu. Então, à medida que o julgamento acontecia aqui embaixo, um julgamento celestial era formado também, que iria concordar ou confirmar o julgamento aqui da terra. Jesus prossegue dizendo que qualquer que chamar de louco o seu irmão será réu do fogo do inferno, fogo do Guiena. A palavra aqui, moros, ela tem o sentido, o significado de nécio ou tolo, mas o acento está na tolice moral aqui. Essa palavra pode significar o homem que simula uma tolice. Por exemplo, o salmista vai falar sobre esse tipo de tolice, quando no Salmo 14, verso 1, diz: o nécio no seu coração não há Deus. Trata-se, portanto, nesse caso, não de um retardo mental, mas de um retardo moral. Essa palavra, moros, é uma acusação de que o indivíduo, a pessoa de modo geral, se recusa a viver moralmente. Quando alguém era acusado de moros, essa pessoa estava sendo acusada de intencionalmente anular a moralidade, ir contra os preceitos morais. Então é uma séria acusação aqui. Chamar alguém de moros era dizer que essa pessoa, a grosso modo, desejava no íntimo do seu coração que Deus não existisse. Chamar alguém de moros era colocar em xeque a moral dessa pessoa. Equivalia aqui a manchar o bom nome ou a boa reputação dessa pessoa. Qualificar essa pessoa como uma pessoa de moral baixa, como uma pessoa ímpia, como uma pessoa pecadora. Jesus diz então que aquele que destrói a moral, o bom nome, a boa reputação do outro, será réu do fogo do inferno. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que falamos a respeito do outro. A Bíblia, de fato, fala sobre um julgar, mas julgar conforme a reta justiça de Deus e não conforme os meus parâmetros morais.
Por isso a Bíblia continua sendo nossa regra de fé e prática. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Não é o que eu penso, é o que a Bíblia, como parâmetro de regra de fé e prática, diz que é certo e errado, e não a minha mera opinião sobre o outro. Tem uma séria discussão teológica sobre o que seria o Gehenna, mas a grosso modo, quando Jesus faz referência ao Gehenna, aqui ao fogo do inferno, Jesus está falando de uma questão cultural, ainda em vigor nos seus dias. O refúgio ou lixo da cidade era levado para fora da cidade pela porta do monturo. Nós vamos ter uma referência a essa porta, a edificação dessa porta, lá no livro de Neemias. Uma das portas que Neemias restaura é a porta do monturo, Neemias 3,14 e Neemias 12:31. Nessa porta era jogado o lixão da cidade, se transportava por essa porta. No século I a.C., essa região, os judeus usavam para queimar o lixão da cidade, foi chamada de Gehenna ou Reginon, Vale de Inon. Era nesse sentido metafórico no século I a.C., então passou-se a usar metaforicamente a linguagem do Vale de Inon ou do Gehenna, o lugar onde se queimava o lixo da cidade constantemente e não se apagava. Então foi usada metaforicamente para falar de um juízo eterno, um lugar de tormento atroz. Jesus ele está falando que as chamas terríveis, lambendo constantemente o lixão daquela cidade, formavam um símbolo adequado do que Jesus usou aqui para chamar de inferno. Então, em primeiro lugar, a figura que nós temos do inferno é um lugar que tem lixo. Em segundo lugar, é um lugar que tem fogo. Em segundo lugar, é um lugar que tem podridão. Então, alguém que fala mal do próximo, alguém que mancha a reputação do outro, o lugar dessa pessoa, o que Jesus fala é chocante, mas é o que a Bíblia diz. O lugar de uma pessoa que fala mal do outro é no lugar do lixão. O lugar da pessoa que deforma a reputação e a imagem do outro é no monturo, é no fogo, é na podridão. Porque quando você tira para fora a acusação contra o outro, é um assassinato. E geralmente você não fala mal do outro sozinho. Você fala mal do outro para alguém. E quando alguém fala mal do outro para o outro, então temos duas pessoas. Uma falando mal da outra e de uma terceira pessoa. A pessoa que está falando mal da terceira para a segunda está destruindo a imagem da terceira pessoa dentro do outro. No caso seria a segunda pessoa. Então, a difamação é uma espécie de assassinato de reputação. E Jesus está falando, uma pessoa que assassina o outro, assassina a reputação do outro, o lugar dele é no lixão, o lugar dele é no lago de fogo, o lugar dele é no lugar que queima constantemente. Aqui nós temos um conflito filosófico entre a pauta moralista e a pauta cristianista. As pautas moralistas vai dizer que uma pessoa boa é uma pessoa que não comete aquilo que é proibido. Mas a pauta cristã vai dizer que é bem diferente. O mundo não tem interesse nas intenções com que as pessoas fazem as coisas. O mundo tem intenção na prática. Mas Jesus ele aprofunda essa discussão e vai dizer que para ele o que vale também é a intenção. Lógico, o que é feito é muito importante, mas a intenção com que é feito é importante. Então, inclusive o pensamento sobre determinada ação, a intenção sobre determinada ação já pesa muito no julgamento de Jesus. Jesus vai falar para alguns, por exemplo, que naquele grande dia vão dizer: mestre, em teu nome preguei. É bom pregar no nome de Jesus? Com certeza. Em teu nome curei. É bom curar no nome de Jesus? Com certeza. Em teu nome expulsei demônios. É bom expulsar demônios no nome de Jesus? Com certeza. Só que Jesus vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eis que eu nunca vos conheci. Jesus está falando que nem sempre todo mundo que faz coisas boas está fazendo com a intenção correta. Tem gente que faz coisa correta com intenção má no seu coração. E essa pessoa, obviamente, é reprovada pela Bíblia, é reprovada por Jesus. Nesse sentido, então, a lição vai dialogar muito bem com o cuidado para não nutrirmos sentimentos ruins dentro do nosso coração.
Jesus prossegue então falando de uma barreira insuperável, que essa barreira não é Deus que vai derrubar. Essa barreira é minha, é nossa responsabilidade de desfazer. Veja aí o versículo 23 e 24 de Mateus 5. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão e então volte e faça a sua oferta. Jesus é bem explícito a respeito dessa relação aqui, desses versículos. Jesus está dizendo que eu não posso ter boa relação com Deus se eu tenho uma má relação com o meu irmão. Jesus está falando que para alcançar o perdão, em alguns casos, não basta apenas confessar o nosso pecado a Deus, mas confessar o nosso pecado ao nosso irmão. Imagine um caso hipotético aqui de um homem que vai no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, vai ofertar ao Senhor e pedir perdão. E a oferta do Yom Kippur acontecia da seguinte maneira: você colocava sua mão sobre a cabeça do cordeiro, de um novilho, confessava o seu pecado, então imolava-se o cordeiro e você tinha a expiação do seu pecado. O seu pecado era coberto. O único que remove pecado é Jesus. Mas vamos usar esse caso como exemplo. Você coloca a mão sobre a cabeça do novilho e vai confessar um assalto. Você vai confessar que roubou. E quando você confessa que roubou a roupa de alguém, roubou qualquer coisa que seja, um exemplo, é um caso hipotético, só para a gente sintetizar a ideia aqui, aquele seu sacrifício na hora era anulado. Porque não bastava confessar o assalto a Deus, tinha que confessar o assalto à pessoa que foi violentada, devolver o que foi roubado, pedir perdão e então voltar e pedir perdão para Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Existem situações que não adianta apenas estar na igreja, adorando, louvando a Deus e pedindo perdão a Deus. Nós temos que pedir perdão e alcançar o perdão da pessoa que foi ofendida em primeira instância. Jesus fala que essa reconciliação deve ser buscada enquanto há tempo. Versículo 25 e 26 de Mateus capítulo 5, o texto prossegue dizendo: entre em acordo sem demora com seu adversário enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz e o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Aqui Jesus usa um exemplo bem prático. Jesus está dizendo: reconcilie-se enquanto ainda há tempo, enquanto a situação não se agrava. O melhor momento para resolver o problema é quando o problema surgir. O melhor momento para se reconciliar é quando a outra parte demonstrar ter sido ofendida. Então, não deixe a ira se postergar. Jesus está falando de uma linguagem monetária, de uma dívida física, mas que tem valores espirituais que podem ser aplicados aqui também. Jesus usa a linguagem monetária para falar dessa reconciliação, mas é provável que Jesus tivesse algo em mente muito mais decisivo aqui. É possível que Jesus estivesse dizendo aqui, querendo dizer aqui, acerte as suas diferenças com os seus irmãos antes que chegue o dia do juízo final, em que você comparecerá diante do trono, não do homem, não do sinédrio, mas diante do trono de Deus para o julgamento. Afinal de contas, nós não sabemos quando nossa vida irá encerrar. Então, enquanto eu tiver tempo oportuno, vida oportuna, eu tenho que me reconciliar com o meu irmão, porque eu não sei quando eu irei comparecer diante do trono de Deus. E aí, se eu não tiver resolvido minhas pendências aqui na terra, não vai ter mais tempo. Nós vemos isso muito em velório. Velório é o lugar onde as pessoas mais pedem perdão e onde menos a pessoa ofendida consegue ouvir o pedido de perdão. Quantos filhos, num velório, se jogam em cima do caixão, com flores, chorando, pedindo perdão, dizendo que ama o pai ou a mãe, mas já é tarde demais. Já não resta mais esperança. Já não tem como mais aquela pessoa ouvir, liberar o perdão ou responder e se reconciliar. Então, talvez você esteja me ouvindo aqui e essa parte da aula aqui é bem profundo mesmo. Então, você que tem uma pendência com alguém, pega esse telefone que talvez você está vendo esse vídeo, espera o vídeo terminar, liga para a pessoa que foi ofendida, pede perdão, se reconcilia.
enquanto Deus está nos dando tempo. É possível que não tenhamos necessidades aqui de escolher entre as duas interpretações. Podemos ficar com as duas, tanto quanto a questão de relacionamento pessoal quanto a questão espiritual. Quem sabe Jesus tinha essas duas coisas em mente quando falou isso. Reconcilie com seu irmão antes que ele te leve ao tribunal e, estando em juízo, o juízo te leve aos oficiais e o oficial te lance na prisão até que você pague a mínima moeda da sua dívida. Quem sabe Jesus não estava com isso em mente quando falou isso. Jesus estava, quem sabe, com esse pensamento em mente, para que você viva bem com o seu próximo e para que você viva bem com Deus. É necessário você viver bem as suas relações pessoais. A grosso modo, Jesus estava dizendo: não alimente o rancor no seu coração. Não deixe de curar a ferida que foi aberta. Viva bem com o seu próximo e assim você viverá bem com Deus. Haja de maneira imediata, de forma que você consiga romper a barreira que existe entre você e o seu próximo. Assim sendo, esse texto, essa aula nos ensina a nutrirmos boas relações com o nosso próximo e não deixar o nosso coração azedar. Eu espero que nós tenhamos de alguma forma contribuído aqui com o reino de Deus e de alguma forma trago edificação à sua vida. Estude essa lição mais detalhadamente, medite nesse texto sagrado e que Deus abençoe sua vida. Novamente eu te peço, se inscreve no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, que eu acredito que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, não voltará vazia. Antes cumprirá aquilo que lhe apraz. Ela irá ter efeito na vida daquele que a ouvir. Deus abençoe você, um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro, assim Deus nos permitindo. Tchau, tchau e até a próxima.